vem chegando para mais um bate-papo com Ed. Você sabe o que é racismo estrutural? Hoje eu vou conversar sobre políticas públicas e racismo estrutural com a graduada em História, professora, militante dos direitos humanos e candidata a vereadora eleita em Governador Valadares no domingo passado, Edilza Santos. Por aqui já se passaram outras 44 pessoas de diversas áreas de atuação, que eu conversei com essas pessoas sobre diversos temas. Todas essas conversas estão salvas e disponíveis aqui no meu IGTV. Então depois você pode entrar lá, conferir, ver o que você mais gostar, né, e deixar também seu comentário. Peço que você também que está nos assistindo, dê aí o seu coraçãozinho. Se estiver assistindo depois de gravado e disponível também, deixe lá, né, o seu joinha e o seu comentário. Você que nos assiste, né, também depois de gravado, embaixo tem uma setinha, você pode encaminhar esse bate-papo para que outras pessoas também possam assistir. O projeto Bate-Papo com Ed, para quem está entrando agora, é uma proposta, né, de ser um encontro virtual e público com pessoas que eu gosto e com pessoas que eu admiro. Então por aqui passarão pessoas que eu gosto e que eu admiro. É um momento de reflexão de ideias plurais, suspeitosas, que demonstram diversas possibilidades de olhares. E é também uma oportunidade para a gente conhecer um pouco da trajetória das pessoas, saber suas contribuições, né, para a sociedade, em projetos, né, políticos, acadêmicos, de voluntariado, enfim. E no momento da pandemia também é a oportunidade da gente reencontrar aí pessoas que a gente gosta. Então, como eu disse, né, hoje eu vou conversar com Gilza Santos sobre políticas públicas e racismo estrutural. Vou convidar a Gilza para entrar e aí a gente começa o nosso bate-papo. Quero cumprimentar todo mundo que está chegando. Sejam bem-vindos para o nosso bate-papo de hoje. Tá bom, pessoal? Já tá online, já tá online. Vamos aguardar um pouco para ver se dá certo a conexão da Gilza. Gilza, vamos fazer o seguinte, eu vou cancelar o convite e você manda o pedido, pode ser? Me manda o convite, Gilza, vamos ver se assim a gente consegue. Boa noite a todo mundo que está chegando, estou aqui tentando, né, a gente está tentando se conectar, eu e a Gilza, para a gente começar o nosso bate-papo com o Ed. Vamos ver se vai agora. Agora foi. Boa noite, Gilza. Ei, Ed! Nós estamos Tudo bem? montando cenário aqui que eu não estou em casa, né? E aí o pessoal tá, vamos montar um cenário bacana pra Gil. Tá joia, Boa tranquilo. Você tá noite. bem, né? Sim, graças a Deus. Ah, que bom. Gilza, é um prazer ter você aqui no meu projeto, né? Esse projeto que surgiu na pandemia. Né? Você é uma das pessoas que eu gosto muito, que eu admiro e que não poderia faltar aqui. Já estava na minha lista de pessoas que eu queria, né? Antes do período eleitoral, né? E acabou que encaixou agora, né? Também com a sua conquista, com a sua vitória. Eu acho que a gente vai poder conversar sobre muitos assuntos aqui que são importantes. Então, eu te agradeço muito por ter aceito bater papo comigo, tá bom? Obrigada a você pelo convite. Obrigada a todo mundo que está acompanhando desde já, né? Que a gente possa fazer um papo bacana, suave, legal e trazer um pouco da nossa luta, da nossa caminhada mesmo. Isso Obrigada. mesmo. Então, vamos começar? Então vamos lá. Gilson, eu sempre começo apresentando as pessoas, só que hoje eu vou fazer diferente. Né? Eu sei que você é graduada em História, falei no início, né? Graduada em História, professora, militante aí dos direitos humanos, né? Tem toda uma trajetória. Eu queria que você se apresentasse, começasse falando quem é a Gilson de hoje, né? Dia 22 de novembro de 2020. A Gilson é uma menina que foi se entendendo uma mulher, né? Foi construindo a mulher que eu sou hoje, aos 41 anos. Foi se entendendo uma mulher preta,
dentro da dinâmica social. Então, eu sou uma construção de muitos olhares, né, de muitos pensamentos. Eu sou uma pessoa que absorve o que está ao meu entorno, então isso também me ajuda a construir a Gilsa. A Gilsa é uma pessoa livre de preconceitos, a Gilsa é uma pessoa que consegue pensar na sua vida primeiro coletiva, depois individual. Sempre tive esse impulsionamento de pensar a vida coletiva em primeiro plano. E isso tudo porque eu venho de uma família que tem isso como prática, né? E independente desse campo, desse espaço político, já era uma vivência na minha casa. E eu aprendi assim, aprendi a fazer assim. E isso acabou virando parte da minha filosofia de vida, parte do meu jeito de ser. E é isso. Eu sou um pouco Ok, muito bem. E é isso que faz com que as pessoas, né, gostem da Gilda. Sempre que eu encontro a Gilda, ela tá com um sorriso lindo, né, receptiva, e eu aprendo muito com ela. Então é um prazer ter você aqui, viu? Gilda, vamos começar. Eu estruturei nossa conversa em 3 grandes blocos, vamos dizer assim, né? Um sobre a pandemia que a gente está vivendo, e que eu sempre converso aqui, né, para que a gente tenha essa percepção de como que as pessoas estão nesse momento. Um outro bloco que respeita as expectativas que você tem, né, no contexto político, né, agora como eleita, e um terceiro bloco, que é o tema central, nós vamos falar sobre racismo estrutural, né, de como que ele se estrutura e como que ele impacta, né, a nossa realidade local, né? Então, podemos fazer assim? Podemos, pode. Ok, então tá bom. Então vamos começar falando da pandemia, né? Nós temos hoje em Valadares mais de 9 mil casos, 335 pessoas que infelizmente, né, vieram a óbito. Estamos numa onda vermelha, né? Eu queria saber de você como que você tem vivenciado esse momento e como que você tem avaliado esse contexto nosso da pandemia. Eu quero deixar boa noite a algumas pessoas que estão aqui e, significativamente, vou deixar para a Chile e nela para chegar até meu irmão dela, no Giovanni, que também foi eleito para esse pleito, né? E a gente vê um pouco dessa diversidade de raça, né? Diversidade racial ocupando territórios que ainda a nossa voz não é disputada. Então, quero dar uma boa noite a todos, em especial a ela que faz chegar o irmão dela. Estar nesse espaço hoje é o fruto de uma caminhada coletiva, né? Como eu disse, e aí eu fui aprender ao longo da caminhada sobre uma filosofia chamada Ubuntu, que é sou porque somos. Então, estar aqui hoje é estar porque outros vieram antes de mim. Então, fazer esse resgate, fazer essa conexão de uma trajetória ancestral, mas também de uma trajetória de pessoas que estão muito próximas da nossa, que são contemporâneas a nós, que nos trouxeram até aqui. E isso permeia toda a minha caminhada, né? Eu quero te pedir só para resgatar um pouquinho, eu fiquei emocionada. Só me retoma um pouco. Ok. Sobre a pandemia, especificamente sobre a pandemia, como que você tem avaliado esse momento e como que você tem vivido ele? Olha, então, a pandemia para nós tem sido um problema que está subliminado nas nossas discussões, né? Ele não está muito em evidência e às vezes parece que é algo que não é real. A gente tem percebido isso, né, principalmente porque a população da periferia é uma população que precisou estar nas ruas. Ela esteve nas ruas obrigatoriamente, né? Ela é a trabalhadora, a classe trabalhadora essencial. Então, é a que mais estava na rua, são os técnicos de enfermagem, são os entregadores, são o público que faz o trabalho que hoje é considerado trabalho essencial para a sociedade. Então, a nossa comunidade periférica,
esteve a todo vapor na pandemia no mercado de trabalho. Ela não teve direito ao fique em casa. Então, criou-se um outro slogan, né? Fique em casa se puder. Porque aí ameniza um pouco da nossa culpa de não conseguir colocar todo mundo em segurança, não de garantir a segurança de todos, né? Ameniza um pouco da nossa responsabilidade social enquanto Estado de cuidar para que essas pessoas que fazem o trabalho essencial tenham mecanismos que as protejam de maneira eficaz contra ao vírus, né? Ou cuidados, por exemplo, como a gente viu em Belo Horizonte, não foi aqui, mas em Belo Horizonte, uma funcionária pública que não tinha vaga no hospital ao qual ela trabalhava foi levada para mais de 1 hora de sua localidade e, em virtude desse deslocamento, ela veio a óbito. Então, a gente vê que a classe trabalhadora ela está no foco da pandemia, ela é a que lida com a pandemia o tempo todo e ela é a que está sujeita a ser vitimizada pela pandemia pelo fato de não ter um respaldo de tratamento, né? De amparo, de medicação, que a gente não tem uma vacina ou algo, um tratamento específico, mas ela tem os cuidados mínimos que são tidos nesse momento e nem esses cuidados são garantidos de maneira eficaz à população mais periférica. A pandemia atingiu em cheio as pessoas. Você trouxe um dado aqui de mais de 300 pessoas em Valadares, né? Nós temos uma cidade com quase 300 mil habitantes, né? Então, a gente tem um número que expressa para a gente já um movimento dentro da cidade. Raramente a gente não vai saber de alguém que teve, e aí nós estamos falando só de óbitos, né? Nós não estamos falando do contágio, que é muito maior. A gente raramente vai passar por alguém que não soube de alguém que se infectou com esse vírus, né? E nem todo mundo teve acesso ao cuidado e às vezes teve um autocuidado, muito do que a gente ouviu falar, né? Do isolamento social. Então, ela atingiu de maneira enorme a nossa cidade e fez com que a nossa cidade passasse por alguns momentos, né, em que evidenciou-se a preocupação com a pandemia, com a economia, do que uma preocupação maior com esse cuidado da pessoa, da vida, né? Então, nós temos aí alguns descasos sociais que a gente já começou a mencionar, que a gente viu em outros lugares que não houve aqui, e que aqui houve, por exemplo, na rede pública central, mas não houve nas comunidades, por exemplo, a higienização dos ambientes públicos. De ouvir falar, né? Eu soube que na porta do hospital municipal, na porta da policlínica e alguns pontos de ônibus centrais, a gente teve essa higienização com carro, com produtos químicos que fazem esse cuidado. Nas periferias, nos bairros mais deslocados aqui do centro, não houve esse cuidado. Então, a periferia tem se autocuidado, né? Quando tem essa possibilidade. A gente, entre nós mesmos, né? Houve ações na região do Mergulhão para cuidar das pessoas que não tinham o que comer na primeira leva, na primeira onda da pandemia. Então, houve um ajuntamento de entidades que garantiram esse primeiro mês de alimentação das pessoas, mas o poder público não teve um movimento eficaz, né, ou que chamasse toda essa potência de entidades da cidade para que fizesse um movimento mais organizado que atingisse a outras pessoas. Então, a gente tem, nesse aspecto da pandemia, eu acho que é uma inabilidade do fazer, né? A gente não tem um combate com eficácia ou que pelo menos dialogue com toda a população. Você tem um cuidado, e aí a gente vê expresso nos números dos leitos.
Os leitos que primeiros ficam lotados são os leitos de instituições privadas, né? São espaços privados que ocupam primeiro, porque as pessoas estão uma por si, Deus por todos, né? Elas estão se cuidando, e quem tem recorre a esse mecanismo, quem não tem fica à mercê. Então a gente não vê uma eficácia no combate ou no cuidado, né? E chegar nesse dilema, e aí eu acho que só para encerrar, chegar nesse dilema entre a economia e a vida, a gente precisa fazer uma releitura do que a gente entende por economia. Não existe economia ou estratégia econômica em que as pessoas adoeçam ou não possam estar na rua, no trabalho. Então, cuidar da vida, em primeiro lugar, é essencial. Né? Então, pensar em economia é pensar na vida, é pensar no cuidado daqueles que vão produzir e gerar ganhos. Né? Então, é pensar nas pessoas em primeiro lugar. Quando a gente fala do fechamento, do lockdown, da forma de isolamento social, que fecham as lojas, houve um primeiro momento, há quase 6 meses atrás, né, um pouco mais, e a gente ainda não pensou numa forma melhor de adequar isso. As pessoas deixam de trabalhar, ficam desamparadas, e a gente não pensou uma dinâmica de cuidar disso, né? Travou aqui, Gilson, para mim. Vamos aguardar para ver se volta. Não sei se para quem está assistindo travou também, mas para mim aqui está travado. Comentem aí, por favor, se estiver travado também. Voltou. Te ouço, você me ouve? Aham. Tá um pouco Então, travando. nós tivemos esse tempo de pensar estratégias, mas a gente de fato, não olhou para isso com seriedade. Então, eu acho que isso foi um problema sério, né, para a gente. Não olhar com seriedade a relação economia e o cuidado com a vida. Isso. Gilson, em relação agora, vamos falar um pouco agora sobre as expectativas do seu mandato, né? Tem aqui algumas perguntas. Uma delas é o fato de você ser, né, uma das 2 mulheres que foram eleitas e entre as 2 mulheres, né, a única negra. Como que você avalia essa questão em relação ao impacto que isso pode trazer para a sua atuação enquanto vereadora? Eu já disse isso algumas vezes, assim, porque ficou para a gente, eu acho que toda a sociedade esperava um pouco mais de Valadares, né? Então, os eleitores de Valadares ainda fizeram um movimento de retrocesso em relação ao movimento nacional, mundial, né? A geopolítica tem mostrado para a gente que o avanço tem sido com a participação da mulher e na sua plenitude. E a gente não tem feito esse movimento para dentro, né? Nosso país e a nossa cidade não tem feito esse movimento com essa qualidade de olhar. E eu pensei que a gente pudesse aumentar o número de mulheres na Câmara, mas a gente só fez foi trocar as personagens que estavam naquele espaço. E é triste, muito triste, a gente ter só 2 mulheres, que não é 1/7 da representatividade naquele espaço, o número de cadeiras, mas nós somos mais de 54% de mulheres na população. Né? E isso, se é um espaço de representatividade, só com esse número, né, básico, assim, dá para a gente fazer uma leitura muito grande de nossa sociedade, né? De como a gente não apropriou do poder da mulher, da liderança feminina, também como outros fatores que estão no entorno, que são como a disputa do poder econômico, ela não perpassa também pelas campanhas femininas, e aí entram partidos, entram a forma do fazer política, né? A gente tem
um distanciamento da mulher desse espaço mesmo, e cada vez mais esse espaço sendo ocupado pelo pensamento masculino e pelo fazer masculino, que é diferente do fazer feminino, né? A nossa forma do fazer é diferente. E isso fica muito explícito quando a gente vê pessoas que permanecem nesse espaço de poder por muito tempo e que interferem pouco na vida e no modo de viver da nossa comunidade. Que às vezes sempre estão votando contra a comunidade, mas conseguem perpetuar-se nesse espaço, por ter uma prática arcaica, porém que ainda dá certo, né? Que é a forma desse voto que é comprometido com a individualidade do sujeito, com os trocas de favores, e a gente tem vindo com proposta de colocar a nossa pauta para além desses lugares. E, como eu disse já na minha... Travou novamente para mim, Gilson. Vamos aguardar para ver. Pessoal que estiver assistindo, por favor, dá um retorno aí. Voltou. Oi? Isso, está variando um pouco, mas voltou. Então, ressignificar o valor do voto. Eu acho que o que falta a nós é dizer assim, o poder que tem uma comunidade organizada, a força que tem mulheres organizadas, a força que tem negritude organizada, LGBTs organizados, né? Como é significativo isso. Eu vejo que a nossa eleição, e aí eu posso dizer nossa, porque ela não é minha, de fato, ela é de um coletivo, ela é de um grupo que pensou, que sonhou isso há algum tempo, e que vem já há 4 eleições tentando, e aí foram com nomes diferentes, mas que o mesmo grupo tem tentado ocupar esse lugar de representatividade. Então, a gente vem tentando fazer com que a nossa voz seja escutada nesse espaço. Que aí a gente leve junto conosco a voz da mulher, a voz da juventude, a voz das pessoas que ainda não têm voz dentro desse espaço. E torne esse lugar representativo de fato e feito, né? Então, entender nós duas, únicas mulheres, sendo que poderíamos ter 50% de mulheres, a gente teve candidaturas para esse ano, né, cumprindo a exigência da lei, né? Quase todos os partidos tiveram isso, o cumprimento da exigência dos 30% de gênero, e colocaram as candidaturas nas ruas da forma que foi possível ainda diante dessa pandemia. Mas a gente não vê isso expresso na Câmara, diz muito sobre o que a nossa sociedade tem e é, né? Então a gente tem caminhado um passo atrás enquanto todo mundo avança. Isso me entristece. Falando nisso, assim, as suas bandeiras, né, ou melhor, a sua eleição é um indicador de um coletivo, né, foram 1.122 votos, se não me engano, que apontam aí uma decisão para uma representação, sobretudo de políticas minoritárias, né, vamos dizer assim, né, de grupos que socialmente são excluídos. E aí, a gente sabe que o dia a dia do fazer político, sobretudo na Câmara, exige uma certa habilidade, né, de poder dialogar com os pares. E a gente tem naquela lista dos eleitos, nós temos uma quantidade significativa de pessoas de centro-direita ou até mesmo de partidos de extrema-direita, ainda que a prática dessas pessoas, né, por ser na cidade, a gente conhecer algumas das pessoas, a gente sabe que elas não são muito extremistas, vamos dizer assim. Como que você tem pensado e como que você vai atuar quando você propor, por exemplo, propostas de leis, né, para esses segmentos, né, de pessoas excluídas? Como que você vai fazer essa articulação com seus pares para que seus projetos sejam bem-sucedidos, né? Porque nós temos toda né, a gente percebe muito nítido na sua trajetória, na sua fala,
essa bandeira, né, pelos direitos humanos, né, e pela luta pelos excluídos. Né? Agora, o fazer política exige essa habilidade do diálogo com quem tem perspectivas políticas, ideológicas e partidárias diferentes para que os projetos sejam aprovados. Né? E eles, da mesma forma, né, em relação a você, para os projetos deles. Como que você vai lidar com isso, né? Em alguns casos em que esse diálogo possa colidir totalmente com aquilo que você pensa, com o grupo que te elegeu, né, pensa a respeito. Desde o primeiro momento, eu comemorei pouco, né? Já preocupada nesse sentido mesmo. O que a gente ia fazer a partir daqui? Né? Celebrar um passo é importante, né? Celebrar a conquista, foram 1.122 votos, e então celebrar a confiança de tantas pessoas em torno da gente era significativo. Mas desde o primeiro momento eu já pensei nisso, né? E tenho falado com as pessoas, com todas as pessoas, dessa importância da unidade daqui para frente. Aquela frase clássica, né? O poder emana do povo, ela não pode ser só uma frase de parede, né? Ela não pode ser uma frase que fique só nos livros, né, empoeirada. Ela precisa ser a frase que faça valer, de fato, esse lugar. Todos que foram eleitos, né, eleitas, mesmo que com grupos ideológicos de esquerda, de direita, precisam representar a comunidade de Governador Valadares. Precisam respeitar a escolha e os desejos dessa comunidade. Então, talvez a nossa estratégia, porque isso aí é só na vivência, sabe, Ed? Eu acho que experimentando que eu vou conseguir mais à frente te responder. Talvez a gente vai ter que ter outra live para eu te responder com mais Teremos. qualidade essa pergunta. Porque uma coisa é o que eu penso daqui até lá. Outra coisa é estando lá que a gente vai conduzir de formas que sejam necessárias para garantir a necessidade e as carências sociais. Né? Agora, de princípio, eu vejo que a gente precisa compreender esse nosso lugar de espaço de poder, né? É o nosso lugar de representatividade. Então, tenho convocado amigos, pessoas que votaram, pessoas que se alegraram, mesmo não tendo votado, né, a participar desse mandato. Que ele seja um mandato popular, que ele seja um mandato da escuta, que a gente tem feito pouco, a gente tem visto pouco as pessoas ouvindo os seus eleitores, né? E passada o pleito, passada a eleição, a sociedade. Né? A gente tem escutado pouco. E esse processo da escuta ajuda também na forma de se organizar. Eu tenho visto, e assim, me dá um pouco de alegria e medo, né, porque é uma responsabilidade, mas do quanto essa candidatura, quanto essa eleição gerou esperança nas pessoas, trouxe alegria para as pessoas, ainda aquelas que não votaram, por ser uma mulher que foi contra o sistema nesse sentido do ter recursos, né? Uma candidatura barata, não teve grandes investimentos, foi uma candidatura com vaquinha popular, então as próprias pessoas que apostaram nessa proposta foram as pessoas que financiaram, que custearam o material que a gente produziu, então acreditaram de fato e pagaram por isso, construíram juntos, né? Então foram pessoas que doaram o seu trabalho de arte, das mídias sociais, que doaram o seu trabalho na panfletagem. Então foi construída de uma maneira simples e de uma maneira coletiva mesmo, com várias mãos, pensamentos. Assim, esse movimento a gente quer dar continuidade dentro do mandato.
dentro desse espaço. É claro que a institucionalidade, ela engessa a gente em alguns aspectos, né? Ela faz com que a gente tome algumas posições e a gente não vai tão ingênuo para esse lugar, né? A gente vai sabendo que vai ser preciso alguns posicionamentos que a institucionalidade pede. Mas, em primordial, é esse apelo popular, é a participação, é o envolvimento de novo. Se essa candidatura foi capaz de te emocionar nas redes, porque ela traz pautas que significam muito, se a gente pensa, nós estamos em 20 de novembro, e a gente teve um caso aqui na nossa cidade, de um casal que acha desmerecedor um negro ser gerente de uma loja. E no dia 19, um jovem morto na região sul do nosso país, né? Um jovem de 40 anos, morto, espancado, aos olhos de todas as câmeras, né? E depois isso vira para o país de uma maneira generalizada, mas naturalizada. É mais um jovem preto morto, né? E parece que isso nada significa. E como a gente tem tratado isso diferente, né, Ed? Assim, até vou fazer um recorte aqui. Como é que a nossa comunidade se contorce, se condói com as ofensas que o Bruno recebeu, com o vídeo emocionado que as pessoas fizeram, falando do valor que ele tem, mas poucos se incomodam com a família que perde uma vida, né? E às vezes começam a achar problemas para esse rapaz. Ao invés de entendê-lo como vítima, falam, não, ele tinha passagem, não, o cara era cheio de tatuagem, não, o cara nem era tão preto assim. Então acham subterfúgios para desmerecer a perda de uma vida. E se emocionam com um cartaz dizendo você é importante. É importante para quem? Né? É importante como? Essas perguntas precisam ecoar nos nossos espaços institucionais, né? Que você deve entrar mais à frente falando do racismo institucional, né? E a gente precisa levar essa discussão para esses espaços. Então, se existe uma estratégia de organizar ou de dinamizar a forma de passar projetos e propostas dentro da Câmara, eu vou te dizer que eu desconheço sem que ela passe pelos anseios das pessoas. Então, ela precisa primeiro chegar desse lugar, do desejo, do anseio da comunidade, da sociedade valadares. E a partir daí a gente vai encontrando formas, maneiras de fazer com que esse anseio seja atendido. Gilson, antes da gente entrar especificamente, né, na questão do racismo estrutural, mas ainda nessa questão, né, das expectativas para o seu mandato, e que eu percebo que são expectativas coletivas, né, você mesmo fala que o seu mandato ele vai ser coletivo, né, eu acredito que em muitos momentos você vai ouvir a base antes de votar, os projetos, enfim. Mas, para além disso, nós temos, né, daqui uma semana, a eleição do segundo turno. E nós temos 2 candidatos, né, que não são candidatos que sejam do seu partido ou que o seu partido esteja coligado com eles, né, com qualquer um dos dois, né. Faltando uma semana para a eleição, como que você, enquanto hoje, né, candidato eleito, né, ainda não impostado, mas será, como que você está pensando aí, ou a eleição para a prefeitura, né, e como que vai ser a sua atuação, se ela vai ser diferente se for com o candidato A ou com o candidato B, como que você vai se postar com o executivo, né? Você vai fazer um mandato de oposição, um mandato independente, né? Enfim, como que vai ser esse seu diálogo, né, com o prefeito que vier ser eleito, né? E aí, além disso, né, é uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, se você tem alguma preferência entre os 2 candidatos atuais. A minha mãe dizia uma coisa muito interessante, né? Cautela e canja de galinha não faz mal a ninguém. Mas essa pergunta, Ed, eu estava até agora me esquivando mesmo, né?
de responder, porque eu estava aguardando um posicionamento do partido. E você conhece a nossa prática partidária, a gente tem um princípio de respeitar as normas partidárias e decisões coletivas. Então, nesse movimento, eu estava aguardando uma decisão mais coletiva do nosso partido, né? E o partido recentemente colocou uma decisão pelo não posicionamento e, inclusive, liberou seus filiados. Eu, particularmente, entendo que a gente vai governar com um dos dois, né? Então, um dos dois estará lá. Mas como você falou inicialmente na pergunta, nenhum dos dois, não somente não são do meu partido, mas como não constroem um projeto similar ao projeto que a gente propõe para a cidade. Então, nosso projeto perpassa pela escuta de profissionais das áreas específicas das necessidades das políticas públicas. E eu não tenho visto isso nos outros dois que pleiteiam a prefeitura municipal. Então, hoje, o meu papel é observar aquele que for eleito a partir do que se propõe agora, né? Até então, a gente está vendo muitas propostas, tanto de quem vem, de quem está no cargo, né, que é o atual prefeito, quanto de quem é o atual vice que pleiteia essa vaga também. Então, ambos estão nesses passos, né? Ambos tiveram a oportunidade de demonstrar o fazer político. E a sociedade tem demonstrado uma inquietação em relação a muitas necessidades que a comunidade tem. Então, eu prefiro me posicionar com o não posicionamento a nenhum dos dois nesse momento. Nós queremos construir para Valadares, né, e não para nenhum partido ou nenhum governo. A gente quer construir para a sociedade. Então, o nosso posicionamento é aguardar atentamente as eleições, observar e anotar as propostas que têm sido colocadas para a sociedade, rever o caminho que foi feito nesses últimos 4 anos pelos dois, para que, a partir de janeiro, fevereiro, quando começar os nossos trabalhos, colocar uma dessas políticas em pauta. Então, assim, nós nos posicionamos na neutralidade, até esse princípio, para que aquele que esteja, a gente vai ser uma oposição com sabedoria, pensando primeiro na comunidade local, né, e de acordo com aquilo que for atender às nossas necessidades enquanto comunidade, enquanto sociedade, nós compactuaremos ou não. Beleza. Gilson, ainda nesse tópico, a última pergunta desse para a gente entrar aí nos minutos que ainda restam, na discussão, né, do racismo estrutural, fazendo um exercício de futuro, a gente pode pensar, né, no futuro, uma Gilson candidata ao executivo? Ai, meu Deus, não. Por enquanto, eu ainda preciso aprender a fazer o legislar, né? Nesse aspecto, eu sou muito pragmática, uma coisa de cada vez. Vamos pensar o que a gente tem conquistado, que a gente conquistou esse apoio coletivo para um espaço legislativo. Nesse primeiro momento, é nesse lugar que eu quero me focar, né? Pensar e atuar de maneira coerente com aquilo que eu faço minha vida toda. Então, isso é um papo para frente. A gente não descarta o caminho, não, sabe? A gente quer construir algo que seja bom. Enquanto a gente estiver atendendo a esses anseios que eu senti nesse percurso, a gente está à disposição da comunidade. Então, isso é uma coisa que eu acredito lá para frente, porque nesse primeiro momento eu aprendi a fazer legislar. Bacana, muito bem. Gilson, vamos lá. Você comentou aí, né, nas outras perguntas, né, até por ser
uma das principais bandeiras, né, da sua trajetória de vida, não é nem do futuro mandato, mas é da sua trajetória mesmo, né, a luta, né, antirracista. Eu queria que você, né, enquanto professora que de forma bem didática, né, tentasse explicar para as pessoas que estão assistindo, agora ou depois, né, que vai ficar gravado disponível, o que é o racismo estrutural. Né? Então, por exemplo, a gente teve algumas manifestações agora recentes em razão, né, do fato lá no Sul, com uma campanha, né, denominada Vidas Negras Importam. E aí muitas pessoas falam assim, toda a vida humana importa, né? A partir dessa confusão que pode ser conceitual, mas ela é também, né? Ela tem um impacto na vida, né, das pessoas. Eu queria que você explicasse por que é importante, né, falar que as vidas negras importam, né, nessa lógica de um racismo que ele é estrutural, né, e que a gente não basta ser só contra o racismo, mas a gente tem que ser antirracista, independentemente aí das questões, né, políticas, ideológicas, enfim, como que você vê essa questão? Isso deveria ser muito simples de entender, né? Mas é complexo porque passa pelo meu lugar de comodismo, né? Eu preciso sair do meu lugar de comodidade para conseguir entender o outro. Eu preciso me colocar no lugar do outro. Então, esse exercício não é um exercício que, explicando, a gente consegue fazer com que o outro tenha ou absorva, né? Então, é só quem deseja absorver que vai conseguir compreender esse movimento, né? Eu posso explicar de mil formas. A gente tem o professor Silvio, do Direito, a gente tem Djamila, que são contemporâneos à nossa linguagem, sem contar outros autores que vêm, estudiosos, como Lélia Gonzalez, Beato de Nascimento, que vêm trazendo essa discussão, tanto do lugar de fala, quanto do racismo estrutural, quanto do empoderamento feminino, né, da mulher preta, o lugar da mulher preta, né? Isso eu falei só daqui dos nossos locais, tem Angela Davis, tem outros atores que discutem, estudam, pesquisam esse posicionamento. Então, o que eu tenho entendido é que é preciso também um incômodo de quem está na comunidade, né? Perceber-se num lugar de muita tranquilidade. E aí ele vai conseguir compreender alguns movimentos que nós, mulheres pretas, que o povo preto, de modo geral, tem feito diante da sociedade atualmente. Então, não tem muito discurso que te faça compreender. E aí o antirracismo, né, a prática antirracista requer isso, uma atitude que parta de você, né, para além do não ser racista, né, não sou racista, eu tenho até amigos pretos, né, e essa é uma fala que a gente costuma ouvir muito, né, e aí a gente percebe o quanto a pessoa é racista e não compreendeu a lógica racial, a lógica do racismo explícito. O racismo institucional... desculpa. Não, pode continuar. Então, o racismo institucional, ele passa pelas nossas estruturas sociais, né? Sejam elas estruturas públicas, sejam elas estruturas culturais, né? A forma de comportar da sociedade, ela também dá um engessamento nesse racismo estrutural. Tem práticas que a gente não percebe ou que a gente finge não perceber, mas que elas estão implícitas dentro desse modus operandi, né? Nessa forma de fazer. E aí eu vou trazer agora dia 20 de novembro, por exemplo, como um exemplo dessa institucionalidade racializada que pensa o problema a partir de um certo grupo de pessoas. E como isso foi colocado para nós, dentro das instituições, as pessoas acreditam que estão fazendo um bem social, né, um bem para a sociedade. Nós estávamos, nesse dia 20, fazendo um ato dia 19, fazendo um ato de desagravo, né, ao Bruno, fazendo
E na figura desse fato do Bruno, a todas as pessoas que sofreram. Inclusive, enquanto nós fazíamos o ato na Praça dos Pioneiros, tinha mais um jovem sendo morto no Sul. Então, a gente se pergunta, mais uma vez, né? Eu ouvi essa pergunta hoje e aí me calou também, né? Black Lives Matter ou vidas negras importam, né? É só a hashtag, é modinha, é ganhar curtidas, porque eu vou para a rede social e faço um movimento antirracista de lutas da população negra norte-americana e ganham vários likes, curtidas, ou eu, na prática, no meu dia a dia, tenho me colocado como uma pessoa que combate e que extirpa do meu convívio qualquer prática racista ou de exclusão racial. Como é que o meu comportamento, e aí na estrutura social, como é que ele tem se enquadrado, né? Onde ele tem se enquadrado? Nós estávamos no dia 19, na Praça dos Pioneiros, nesse ato, e a gente ficou, o ato terminou, as pessoas foram embora e tinham jovens na Praça dos Pioneiros, tanto num barzinho com mesas, sentados, quanto ali num rolê que acontece toda quinta-feira, e com jovens periféricos, né? E esses jovens foram abordados pelo sistema, e aí o sistema é expresso pela Polícia Militar, que os abordou, e a gente viu um movimento de corrida e tal, foram embora alguns jovens, e nós que estávamos lá, pessoas mais adultas e já incluídas na luta racial, fomos mais para perto, ver, acompanhar como estava acontecendo esse fato, né? Então a gente viu uma maioria de jovens pretos, uma maioria de jovens periféricos. E a forma agressiva do trato e da abordagem foi muito impactante para nós. Então, nós chegamos, um grupo de 4 pessoas, chegamos mais a perto e fomos acompanhar a esse ato, né? E a gente foi abordado de maneira agressiva pelo sistema também. Então, ele viu 4 pessoas negras que acompanhavam de perto a situação da abordagem. Entre os que faziam a abordagem, nos perguntaram se nós tínhamos alguma coisa a ver ou a esconder, se a gente estava ali para esconder algum crime cometido pelos jovens, porque nenhuma pessoa de bem para olhar uma abordagem policial. Então, aí você vê o quão nossa sociedade faz um descaso com o trato com o jovem preto e periférico, de sua grande maioria. Porque essa abordagem acontece e aí eu vou falar com a maioria para ser generosa, mas é basicamente com a população preta. Né? É o jovem preto que é abordado, é o jovem preto que é seguido na loja, é o jovem que traz traços pretos que é vitimizado, que é morto, né? e que não tem espaço de trabalho. É a juventude preta que tem sido dizimada pelos seguranças de lojas famosas no nosso país. Então, assim, é a juventude preta, é na juventude preta, é no corpo da juventude preta que as balas perdidas têm se encontrado. Então, assim, nós temos um Estado que direciona, que aponta a abordagem para uma população que ela já classificou como suspeita. E, nesse suspeito, ela quase já é julgada e condenada ali no ato da abordagem. A forma de abordagem é humilhante, ela é expositiva, e eu fico preocupada porque eu estou falando isso aqui, mas eu venho de uma família que tem um laço militar. E aí eu não estou falando contra a polícia militar, eu estou falando contra uma estrutura social que fez a polícia militar esse braço. Então, a polícia militar é apenas o braço que faz o serviço, mas existe uma estrutura muito intensa diante disso. Estrutura judicial, estrutura de uma delegacia, estrutura de uma penitenciária,
existem outras estruturas que estão prontinhas para dar sequência a esse ato de sectarismo. Não é explícito, mas de fato é. Então, a gente pode fazer, e aí tem vários vídeos nas redes sociais aí que falam quantas oportunidades o jovem negro tem de alcançar os seus méritos, né, em relação ao jovem branco. A gente tem N testes feitos por pesquisadores que nos mostram quanto a juventude preta ela tem oportunidades menores em relação à juventude branca. E quanto nós, população preta, temos também sido estigmatizado em alguns guetos. A gente não pode sair da periferia. Se a gente quer fazer alguma coisa, tem que ser na periferia. A gente não pode vir para o centro da cidade, porque já é meio que baderna, já enfeiou o centro, né? Tem toda uma lógica de nos enquadrar, sempre nos aprisionando dentro de um determinado lugar. Enquanto está na periferia, está ali, tudo bem, está de boa. Eu posso até saber que você é usuário, que você faz um pequeno tráfico, porque os grandes traficantes também não são incomodados, né? Eles não são abordados, eles não são incomodados, eles sequer são mencionados diante da sociedade. Haja vista um helicóptero que foi encontrado no aeroporto, localizado dentro de terras de deputados do nosso estado, com pasta base que dava para vender droga para o estado inteiro e ainda comercializar para outros lugares. Mas, no entanto, isso foi ficando esquecido. Enquanto um jovem que é pego com a bucha de maconha é espancado, é arrastado, como a gente vê em outros estados, e aqui também, né? E que é levado como o grande criminoso, o grande desagravo da sociedade. Então, a gente tem um olhar institucional já que vai limitando esse sujeito a um espaço que ele pode ocupar, a uma forma de experiência cultural que ele pode ocupar. Ele não pode ouvir funk, porque é música de favela, ele não pode ouvir, não pode fazer suas rimas do hip hop, ele não pode usar o seu próprio estilo de roupa. Quando isso é utilizado por outros grupos étnicos e é passado despercebido, ou vira moda, ou vira, né, uma estrutura econômica, gera renda para a pessoa que divulga, né, que faz apropriação dessa linguagem visual. Então, nós temos uma sociedade que não está muito disposta a discutir isso. Porque se ela tivesse bem disposta a discutir isso, a comoção que causa, né, a gente vê o George Floyd perdendo os seus 7 minutos ali, dizendo não consigo respirar, a comoção que causou nas nossas redes, ela também causaria agora já o segundo que é morto, no mesmo formato aqui no nosso país, só no mesmo formato e só dentro do estacionamento do mesmo supermercado. Esse supermercado não teve nenhuma retaliação do poder público. Esse supermercado não foi condenado por nada, nenhuma instituição o condenou. Alguns movimentos nossos, sociais e populares, que fazem um movimento, que tenta fazer um movimento de bloqueio e de boicote a esses espaços, mas que não reverbera, porque a nossa cidade tem outra estrutura, né? A nossa sociedade tem uma estrutura em que fez da população negra sujeita desse processo escravizador também, né? Então, a gente acaba que fomentando algumas práticas. O silêncio de alguns que sofreram, que foram vitimizados, eles dão suporte a outros que sofrerão. Então, o silêncio, a recusa em fazer uma denúncia, ela dá condições para o outro recorrer no crime, porque não há punição. Então, nós temos algo muito... eu estou falando de uma maneira muito ampla e muito
essa questão da institucionalidade, porque ela está em vários aspectos. Ela está sobre vários aspectos da nossa sociedade, dos nossos espaços institucionais. Né? Eu estive, antes dessa eleição, né, antes da pandemia, ano passado, eu fui homenageada na Câmara, na Assembleia Legislativa, em virtude do movimento negro, de ser uma professora negra que leva práticas de igualdade racial para dentro dos espaços que eu, antes mesmo de ser professora, já fazia. E eu fui homenageada e pude estar com uma outra deputada, que também é negra, e nos seus relatos dizia que lá na Assembleia ela teve diversas dificuldades de ser reconhecida como a representante legal eleita com milhares de votos. Então, assim, o nosso sistema, ele está acostumado e ele quer manter esse lugar, a gente num determinado lugar, num único e determinado lugar. Sendo que nós, mulheres e homens, pretos e pretas, a gente pode estar onde a gente almejar, onde a gente sonhar, né? Onde nossos pés alcançarem, onde nossos esforços alcançarem, e onde a sociedade conseguir também se dignar ter uma representação. Né? Eu acho que a gente só ganha com a pluralidade, a gente só ganha com a diversidade. Né? Então, falta esse movimento de discutir os espaços de privilégio, falta esse movimento de discutir o lugar que eu estou acostumado ou que eu quero que ver ou permanecer da população preta. Né? Então, a gente precisa ir discutindo várias questões que nos ajudam a compreender o racismo instituído dentro das nossas estruturas sociais. Gilson, infelizmente o tempo está acabando, eu tenho mais 5 minutos. Aí eu quero fazer o bate-bola com você, que eu faço com todo mundo. Eu falo uma palavra, você me responde com uma palavra, pode ser? Sim, vou tentar. Ok, mas aí assim, nós temos aqui, pelo meu cálculo, uns 3 minutos. Tá bem. Então vamos lá. Meu maior defeito é? Isso, meu Deus. Ai, um monte. Segredo. Ok. Segredo. Por outro lado, meu maior talento é? Generosidade. Ok. Perco a paciência com? Injustiça. Sucesso é? Estar em família, estar feliz, poder sorrir. Isso é sucesso. Ok. Um medo? Eu tenho medo de aranha. Tá bom. Você sentiu nessa resposta porque tenho muitos medos. Tá bom. Brasil, em uma palavra. Um país maravilhoso. Precisa de novos lideranças. Maravilhoso. Ok. Um arrependimento. Um arrependimento? Ai, meu Deus. E Ed, eu não sou muito de arrepender, não. Eu vou seguindo a vida pra frente. Tô pedindo desculpa quando eu erro, mas vou seguindo. Estilo. Livre. Um estilo que me permita, naquele dia, ser feliz, carregar menos peso. Tá bem. Ok. Raiva. Ai, meu Deus do céu. Quando eu vejo falas machistas, racistas, isso me deixa muito bravo. Um sonho. Um sonho. Um sonho, eu acho que eu posso dizer que eu estou eu posso dizer que eu estou realizando um sonho. Ok. De me tornar uma representatividade, talvez não só de ocupar esse lugar, mas de me tornar uma representatividade na minha comunidade, para os meus. Ok. Eu gostaria de ser quem por um dia? Pode ser do nosso tempo ou do passado. Quem seria?
Ai, quem eu seria? Meu Deus do céu. Vamos lá, nós temos 40 segundos. Eu seria Teresa de Benguela. Ok, Vamos ter que pesquisar, pesquisem, hein? vale a Teresa pena. de Benguela. Isso mesmo. E a última pergunta é Gilsa por Gilsa, né? Mas eu comecei perguntando quem é a Gilsa. Então, em uma palavra, quem é a Gilsa? Eu sou uma pessoa feliz, aberta ao novo, consciente do meu lugar de fala e de classe. Ok. Amor, muito obrigado, adorei bater papo com você. Te desejo muito sucesso, conte comigo, tá? Você tem meu apoio, minha Obrigada. admiração e meu carinho. Tenho certeza que Valadares ganha muito com você lá, tá bom? Obrigado por ter batido Obrigada. papo comigo, obrigado a todo mundo. Axé, muito obrigada a todos. Ok, brigadão pessoal e até quinta-feira que vem, às 21 horas, nós temos outra live, nós vamos falar sobre Novembro Azul. Vamos discutir sobre saúde do homem com o enfermeiro Micael Alves, tá bom? Beijo, fique com Deus. Axé. Tchau, tchau. Obrigadão, Gilson. Tchau, tchau. Obrigada.